Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não nos conhece, eu sou a Claudiane. E eu sou o Giovanni, a gente é de Almirante Tamandaré, Paraná. E por aqui nós falamos de suculentas. E algumas coisinhas a mais. E hoje em especial vai falar sobre o que então, amor? Então, hoje o tema do vídeo é o porquê as suculentas aí da gente acabam morrendo ou por que elas estão feinhas, não tão bonitas como a gente vê por aí, principalmente dos colecionadores em canais do YouTube. Então, antes de a gente ver essas possíveis razões das suculentas simplesmente morrerem ou não estarem tão bonitas, não esqueça, se inscreva, também ative o sininho para ser o primeiro a receber notificação dos nossos próximos vídeos e, se puder, é claro, deixe o teu like. E sem mais enrolação, gente, bora pro vídeo! Então, gente, para começar a falar de alguns pontos sobre as suculentas morrerem, sobre estarem bonitas, vamos a um termo muito comum no meio das suculentas, que é o estiolamento. Claro que a maioria das pessoas já sabe, mas se você ainda não sabe, o estiolamento é essa busca de crescimento, esse espaçamento que vai dando entre as folhas, o quanto o miolinho tenta crescer para buscar mais luz. Bom, para ser assim em linguagem bem comum para vocês, pessoal, o que acontece? Essas plantas necessitam de sol, luminosidade. Sol, não o sol que está batendo dentro da sua cozinha, na sua sala, em cima da estante ou debaixo de uma árvore, de uma palmeira. Elas precisam de sol direto. O que acontece? Ela vai estiolar. O que é estiolar? É crescer demais, crescer loucamente para tentar buscar esse sol, que esse sol bata diretamente nela. Por isso que acontece com muita gente aí, compra a plantinha e daí fala, nossa, que legal, minha plantinha de ontem para hoje já cresceu um monte, olha como ela está crescendo. Mas ela está crescendo de uma forma errada. No final das contas, o que está acontecendo com a tua plantinha? Ficando feia e morrendo. Olha aqui, aqui nós temos uma Agavoide taurus e aqui nós temos uma, Agavoide taurus, e aqui nós temos uma Echeveria texensis rosea. Tá, essas são plantas que ficaram aí 60 dias mais ou menos na sombra. Elas não receberam luz direta. Agora eu vou mostrar para vocês uma Taurus normal que está recebendo luz direto do sol. Olhem a diferença. Influencia na cor, no formato. Esta é uma planta saudável. Esta é uma planta que está morrendo. Fragilizada, né? Ela está extremamente frágil. Se qualquer coisa atacar ela agora, ela não tem defesa nenhuma para se proteger, gente. Agora eu vou mostrar para vocês uma texensis rosea que está saudável. Olha ela aqui, recebendo luz, recebendo mais de 6 horas de sol por dia direto. E uma que está morrendo, essa planta aqui está morrendo. Então quando você compra e a tua planta apresenta esse tipo de crescimento, isso aqui não é normal, isso aqui não é saúde, não é crescimento, não é motivo de alegria. Isso aqui quer dizer que tua planta está morrendo. Não significa que essa nossa aqui vai morrer. Ela está passando por um processo de adaptação agora para que ela possa se recuperar. Já recebe as primeiras horinhas do sol. Ela esteve tão fragilizada que as pontinhas até começaram a queimar. Ó. O que ela está fazendo? Olha lá o caulezinho do miolinho, o comprimento que tá. Quando a planta não recebe a luz do sol que ela precisa, ela entende que tem um obstáculo sobre ela, um obstáculo que está impedindo de chegar o sol nela. Por isso ela vai fazendo esse crescimento desordenado, exagerado, porque na natureza dela ela entende que ela pode ultrapassar esse obstáculo para encontrar mais luz. Mas a gente sabe que se a gente ficar cultivando na sombra e dentro de casa, isso não vai acontecer. Então está aqui, pessoal. O primeiro fator, o principal, é sol, é luminosidade natural.
Aqui você tem uma planta sem sol. E aqui você tem uma planta que está recebendo a quantidade de sol necessária por dia. Então esse é o primeiro fator, um dos principais, que tua planta não está bonita aí ou está querendo morrer. É falta de sol. Olha só, gente, outro problema bem comum de a gente ver acontecer em muitas plantinhas, e algumas têm uma suscetibilidade bem maior para isso. Notem essa deformidade em algumas folhas. Ó, aqui tá deformada, essa daqui perdeu totalmente a forma. E aqui é uma saudável, uma normal que não passou por esse problema. Olha aí, gente. Rosetinha perfeita, intacta, folhas certinhas, simétricas. Essa é uma Echeveria petra. Vocês podem ver, ela até perdeu folhas de algum lado. Por quê? Ataque de cochonilhas. Isso vai deixar a nossa planta feia e, em alguns casos, levar ela até a morte. O que acontece? A cochonilha, por preferência, prefere as folhinhas do centro, onde é mais macio, mais suculento, vamos dizer assim, para elas. São brotinhos novos, Isso. né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai se aderir à folha, formar a coloniazinha dela, com os filhinhos dela, e vai ficar sugando a seiva dessa folhinha. No ato de sugar a seiva dessa folha, ela vai causando essas deformidades. Então, a gente vai acabar tendo plantas feias e, dependendo do caso, vai levar a tua plantinha até a morte. Sem o ataque das cochonilhas, aí a gente já tem plantas perfeitas, bem formadas, mais saudáveis, mais fortes, né? Olha E só. as cochonilhas, elas ficam escondidinhas bem no miolo, entre uma folhinha e outra, enquanto está crescendo. Muitas vezes passa até despercebido. Mas se você notar essas deformações na folha, folha torta, folha vindo dessa maneira aqui, é ataque de cochonilha entre uma folhinha e outra. Então vale a observação, vale olhar direitinho. Se não é característico da planta, que a gente sabe que tem umas que já é por natureza de crescer tudo torto. Isso, daí ela seria uma monstruosa, mas que não é o caso. Se você compra a planta monstruosa, ok, beleza, ela é monstruosa, vai ser toda deformada. Mas nesse caso, não são plantas monstruosas, são plantas normais. Essa não sofreu ataque nenhum de cochonilha, está bonita, perfeita, crescendo como deve ser. Esta, que recebeu o ataque de cochonilha, está toda deformada. A gente já tratou, só que agora vai levar muito tempo para ela se E recuperar. até descartar essas folhas, as novas crescerem, e agora é atenção para não passar por isso de novo. Para quem não conhece cochonilha, são uns mini insetinhos bem branquinhos. Você aperta ele e aí fica laranjado, enfim. Mas são insetinhos brancos nas folhinhas. Então, presta atenção. Tendo esses insetinhos, você faz o tratamento e você recupera a tua planta. Diferente, sua planta vai ficar feia e até morrer. É bem comum se falar do ataque de cochonilhas na raiz ou no caulezinho, que é onde é mais fácil de a gente perceber, mas assim, escondidinho no miolo, às vezes fica bem camuflado e a gente não vê, só vai ver depois que a planta já tá feia. Mas hoje a gente queria falar para vocês do que estraga a estética da planta, era sobre isso, sobre o ataque de cochonilhas no miolinho entre as folhinhas, que agora vai levar um bom tempo para ela poder ficar bonita novamente. Olha aí, gente, quem é que nunca passou uma situação de estar com uma planta desse tipo aqui no seu jardim? O que está acontecendo com ela, amor? Então, a gente fez uma busca e encontrou esses eônios, né? Plantinha simples também, que você encontra em qualquer lugar aí, nessa situação. O que acontece? Acontece muito, gente, a gente ir num garden, num mercado, numa floricultura, ou até mesmo comprar do produtor, e vem lá no potinho quadrado, potinho 9, potinho 6, e deixa lá. Só coloca água e vamos embora. E a plantinha vai definhando, ficando feia, até um ponto de morrer. Daí a gente fica, mas por que morreu? Porque é outro fator. Replante, gente. Replante e vaso maior quando necessário.
Então esse substrato está muito antigo, muito velho, não tem mais nada para oferecer para a planta. Então o que vai acontecer? Ela vai definhar, ela não tem alimento. Aí aqui nós já temos um que está melhor, mais bonitão, mais saudável, é uma mudinha também, mas olhe a diferença das mudas, né? Esse é o Euonymus cedifolio, olhe só um que está precisando de um replante e um que está num substrato bom, né? Tá Às vezes crescendo nem bem. é só o que compra, às vezes a pessoa mesmo planta e deixa lá 1 ano, 2 no mesmo substrato, sem adubo, sem nada, Sim. né? Aqui nós temos um Euonymus mascaense, também está necessitado. E olhem a diferença, gente. Um Euonymus mascaense, né, replantado num vaso maior. Olha as arvoretinhas que vai formando. Tá bem cheinho e vai enchendo mais. Então, esse é um fator. Ganha a plantinha, compra a plantinha, mas só encontra um lugarzinho para ela lá e deixa no mesmo potinho com o mesmo substrato. A planta mingua, né? Ó, perde folha, não consegue se hidratar, não tem nutriente para crescer. É uma planta minguando, gente, definhando. Então, esse é o terceiro fator que faz com que a gente tenha plantas feias e até plantas que morrem com facilidade. A falta de manutenção, porque isso é manutenção, gente. Trocar o vaso, um substrato novo, um adubo, alguma coisa que, né, dê vida para a planta. Então, gente, já falamos sobre a luminosidade, já falamos sobre cochonilhas no miolo, sobre manutenção e replante. Agora está um outro ponto muito importante aqui, que tem gente que leva no 8 ou 80 e acaba deixando a planta feia por cometer esse erro aqui. Então, esse erro é na rega, pessoal. Nem rega demais, nem rega de menos. Como saber que minha planta está precisando de rega? Ela está secando, está seca, está faltando água. Olha só as folhas dessa Afterglow. Olha, todas moles. Ó, você aperta, ela dobra, ela se enruga toda. Olha, parece uma língua de cachorro aí, ó, caída, ó. Então, ela está com sede, ela está precisando de água. E se você não der a rega para ela, ela vai continuar com essas folhas opacas, sem até a pruína ela acaba perdendo, aí ó, tá feia, feia, feia. E cada vez a roseta vai diminuindo mais, porque ela vai consumindo as folhas de baixo para tentar se manter viva. Então o miolo ainda está bonito, mas com o tempo cada vez essa roseta diminui e você pode até perder essa planta por falta de rega. Limita o crescimento, perde muita folha, a planta simplesmente definha. Elas precisam de rega frequente, normal. Secou o substrato, faz a rega dela. Principalmente se você observar que são plantas assim, ó, com a folha mais fininha. Essas precisam de mais água do que um Pachyphytum, por exemplo, que tem a folha bem gordinha. Então, não é que não precisa molhar quase nunca e suculentas, não. Algumas vão exigir um pouquinho mais de rega do que outras. Mas quando você tocar nas folhas, ver esses sintomas de desidratação, tá dobrando, enrugando, tá mole as folhas, é porque tá faltando água. Isso. Ficou assim, essas folhas feias, caídas, enrugadas, moles, provavelmente é falta de água. Então você rega, porque ela pode chegar até a morte e você vai ter uma planta feia em casa. E esse é um dos problemas mais fáceis de resolver, gente. É só regar para a planta se hidratar e daí cuidar no espaçamento das próximas regas. E se a planta pode ficar feia por falta de água, por excesso de água, mais ainda, gente. Esse é mais difícil de resolver, né? Isso, essa daqui é uma colorata, uma das preferidas do jardim, uma branquinha, mas isso é o motivo para outro vídeo. E essa aqui é uma? Essa é a Graptoveria Ellen. Então, vamos começar pela Ellen. Um sintoma que você está molhando demais a sua planta. Vocês conseguem ver os edemas nas folhas? Olha lá. Ela fica toda manchada, feia. Isso é sintoma de água demais. Ela vai formando edemas nas folhinhas e você vai acabar tendo uma plantinha feia por excesso de água. Outro sintoma
que não apresentou ali na Ellen, mas apresentou nessa colorata, é as folhas meladas, amareladas, olha. É uma folha melada mesmo, olha lá. Tem diferentes formas para analisar se está dando água demais para a planta. Olha lá. Mas são as duas principais. Aí, folha melada, né? Ou edemas nas folhas. Então, o que aconteceu aqui é que a gente errou a mão e acabou molhando demais essa planta. Que é o que acontece com muita gente. Compra a plantinha, ganha de presente e tal, e acaba achando que ela é um pé de feijão, um pé de milho, que tem que ter chuva direto, água direto, então você passa agora, molha, passa depois, molha. Molhou hoje, molha amanhã, molha depois da manhã, passa molhando sempre a plantinha. O que vai acontecer? Folhas meladas, cada vez mais folhas meladas ao entorno, ou cheias de edemas. Ela vai perdendo essas folhas, roseta menor, planta feia. Sem contar que você pode causar um apodrecimento de raiz e de caule e você vai perder a planta toda por excesso de água. Então, gente, se for para errar, é melhor errar na falta de água do que no excesso. A falta de água você vai lá, vai corrigir regando aquela planta que está murcha, desidratada. Já uma planta que está toda melada com excesso de água, o risco é muito grande de você perder ela. Então, esse é outro motivo, um dos maiores motivos também, de plantas feias ou plantas que morrem, excesso de água. Então a dica é, vem com o seu dedo ou um palitinho, se esse substrato estiver úmido, seu dedo vai sujar, o palitinho vai sujar, você sabe que está úmido, não vai regar ela, vai esperar secar. Se estiver o teu dedo sair desse substrato limpo, o palitinho também, o substrato já tiver quase poeira, você sabe que ela está seca e precisando de água. E para encerrar, gente, agora aqui a gente vai mostrar para vocês uma planta que está recebendo todos os cuidados necessários para que fique grande. Olha só o tamanho dessa planta, olha minha mão, já está num 18. Que ela fique grande, sem estiolamento, sem folha seca, sem folha desidratada, sem folha deformada e sem pragas. Olha só a diferença. É uma planta belíssima. Essa é uma gavoide, híbrido da senhora Romeu, com a senhora Sirius. Essa não é Romeu Rubim, gente. Não, essa é só Romeu. Romeu Rubim é essa aqui, do experimento. Mas o do experimento é para um outro vídeo. Enfim. Então é um híbrido de Sirius com Romeu. Olhem só, essa planta tá perfeita, sem nenhuma marca. As pintinhas que ela tem são de natureza delas mesmo, coloridinha e tal. Enfim, tá lindíssima essa planta. Então é isso que a gente queria passar para vocês, pessoal. Para você acordar de manhã e dar de cara com uma beldade dessa e ver que a natureza é perfeita, que Deus é perfeito, você tem que dar o melhor de você. Você tem que cuidar dessa plantinha para que ela fique assim. Se você comprar no vasinho, deixar lá, naquele vasinho, não der substrato bom, vai ficar feia. Se você não der no mínimo 6 horas de sol, sol direto, gente. Planta de sol pleno não é isso de, passou o sol aqui por cima, já recebeu sol. Não, ela tem que ficar recebendo sol pelo menos 6 horas por dia. Você regar na quantidade certa, observando o substrato. Secou, molha. Está úmido, não molha. Você vai conseguir plantas assim. Não tem fórmula mágica, gente, não tem um segredo misterioso. Às vezes a gente passa aí pelas nossas suculentas da coleção, as pessoas pensam, mas como que as plantas dos canais aí são tão bonitas, a minha não vai. A gente tem que entender que só amar plantas, só amar suculentas não é o sucesso do cultivo, gente. A gente tem que oferecer condições necessárias, condições adequadas para as plantas. Que nem vocês estão vendo aqui, ó, ela não tem mancha de produto preventivo, nada, a gente não usa. A gente vai tratar quando tiver um ataque, como aconteceu com a mudinha da Petra que mostramos, é claro, daí vai usar os remedinhos e vai tratar. Mas em geral, ó,
Na maioria delas, a gente só oferece o que elas precisam e pronto. Não tem fórmula mágica. É oferecer condições para a planta viver. Uma planta, gente, que recebe no mínimo 6 horas de sol por dia, se for uma planta de sol pleno, que está plantada num substrato mais orgânico, ou que receba adubação a cada 30 dias, 60 dias, uma planta que está em regas normais, que não está nem por muito tempo seca ou por muito tempo molhada, você não vai ter problema com pragas, porque o sol já é um defensivo natural contra cochonilhas e pulgões. Eles não gostam de sol muito forte nas costas, então essa planta se recebe Pode várias até horas. ter, mas é muito raro. Muito pouquinho, muito raro, que você não vai se incomodar. Então, você dando o que ela realmente precisa, você pouco vai se incomodar com pragas, né? Plantas geralmente que estão a muita sombra, muita água, são as plantas que mais pragas dão. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Esses são só alguns pontos abordados. É claro que ainda existem muitos outros, mas esses são os principais, são os básicos, principalmente para quem está começando no Filma meu cultivo, quem frangão. sempre encontra alguma dificuldade com as suculentas. Olha né? meu frangão aí. Meu frangão só cresce. Logo, logo vira um galo esse frango. Você pare de chamar ela assim, coitadinha. É meu frangão. E ela tá desenvolvendo, que é uma beleza. Olha o tamanho que tá ficando essas folhas aqui. Então, tá crescendo. Então tá, chega de brincadeiras, né, pessoal? Vamos encerrar esse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam das dicas. Se vocês passam com algum problemas desses, né? Isso, comenta lá, coloca nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, vocês já estão acostumados, sabe? Que se perguntar pra gente lá nos comentários, a gente responde, não vai deixar ninguém no vácuo, ninguém esperando uma resposta que nunca vai vir. Pergunta pra gente que no máximo aí, no outro dia, a gente já sana as suas dúvidas. E vamos conversando, gente. Vamos conversando. Quem puder, deixa o seu like, que ajuda muito ao YouTube entregar o conteúdo e a gente criar mais conteúdo para mostrar para vocês. Se o YouTube não recomenda, vocês não assistem, a gente acaba se frustrando e fica tudo uma porcaria, vamos falar a verdade. Fica todo mundo na pior. Fica todo mundo na pior. Então vamos lá, quem puder, compartilha, se inscreve, comenta e manda suas dúvidas pra gente, que a gente responde com todo prazer e carinho. O vídeo foi esse, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.